Eu pretendi, nessa apresentação, complementar um pouco o filme, né? Falar sobre o que a gente tem aqui como objeto desse média-metragem documental, né, feito pela Deutsche Welle, mas, ao mesmo tempo, trazer alguns outros elementos que o filme não contempla, né? Então, fazer uma apresentação primeiro, depois passar para o Rafael, para ele fazer os adendos necessários, né? Bem, para começar, assim, o que é a Volkswagen hoje? Né? A Volkswagen hoje é a maior fabricante de automóveis do mundo. É uma das maiores corporações globais que existe no capitalismo internacional. É um grupo econômico de um tamanho realmente gigantesco, né, sediado na Alemanha, e que é realmente, digamos assim, uma empresa de grande escala. Ela emprega mais de 667 mil trabalhadores em todo o planeta, né, e tem um faturamento global, né, da ordem de 235 bilhões de euros por ano, são dados de 2017. Né, ou melhor, é mais de 1 trilhão de reais por ano. Né, é um negócio realmente espantoso. Isso supera vários PIBs de países do mundo. Né? Enfim, é realmente um tamanho muito significativo. Né? É uma empresa muito grande, ela é maior que a Toyota, maior que a GM, maior que a Ford, maior que a Fiat, maior que as grandes outras marcas, empresas automobilísticas que a gente tem no mundo. Obviamente, é um grupo econômico enorme, com capital social muito significativo, mas os controladores, os que acabam, né, tendo as decisões estratégicas na empresa, por terem, né, boa parte do capital votante, é a família Porsche, né, que é a família meio que fundadora da Volkswagen na década de 30, associada ao projeto ali do Estado nazista. Né. Então, o engenheiro do Hitler, como chamava-se na época, o engenheiro do Terceiro Reich, o Ferdinand Porsche, que projetou o Fusca, vou falar isso daqui a pouco, né, os descendentes deles, herdeiros dele, né, que cooperaram diretamente, tiveram uma atuação significativa no eixo, tiveram uma iniciativa, enfim, uma atuação muito grande ali no Estado nazista, eles continuam como os principais acionistas desse grupo econômico, né, que também tem capital estatal. Então, a Volkswagen é uma empresa que tem capital, né, das federações lá de Wolfsburg, da federação lá do estado específico da região onde a sede está instalada. Né? Isso é importante porque isso acaba gerando, né, questionamentos, muitas vezes, no parlamento. A Alemanha é uma federação, a Alemanha é um país, né, que tem uma divisão dos estados e tudo mais, e existe capital do estado, lá da região de Wolfsburg, dentro do capital social da empresa, e, por conta disso, os parlamentares da região muitas vezes questionam a multinacional alemã, tendo em vista, né, as violações que ela comete ao longo da sua história e ao redor do mundo. Né? Várias marcas pertencem, né, à Volkswagen, Audi, Lamborghini, Porsche, MAN, Scania, produz automóveis de passeio, caminhões, ônibus, enfim, é realmente um grupo econômico bastante diverso. Né? Para vocês terem uma ideia, a Volkswagen tem 100 fábricas ao longo de todo o mundo, né, e está presente, né, com fábricas, com plantas industriais em 19 países. Né? Então, é um grupo realmente muito grande, né, um dos principais grupos econômicos do capitalismo internacional. Essa imagem apareceu bastante no filme, né? Essa é a sede da empresa instalada em Wolfsburg desde a década de 30. Né? Wolfsburg foi pensada para ser a sede da Volkswagen porque ela está, digamos assim, geograficamente no centro da Alemanha, né? No coração da Alemanha. Isso foi pensado pelo Hitler quando ele cria a empresa, justamente no sentido de, né, colocar ali no centro do país, né, a sede a fábrica, né, e a sede mesmo da empresa automobilística ali, na época, no Terceiro Reich. Né. As origens da Volkswagen, esse é outro aspecto que o filme não relata, né, que eu queria complementar para a gente debater aqui. Né. A Volkswagen, né, que em alemão significa carro do povo, é um projeto do Estado nazista. É um projeto do Estado nazifascista instalado na Alemanha desde o golpe de Estado no país em 1933, quando se implementou uma ditadura, né, liderada pelo Partido Nacional Socialista alemão. Então, o Hitler, né, o Adolf Hitler, ditador da Alemanha, né, ele queria justamente a fabricação de um carro popular que serviria para reverter o processo de depressão da economia alemã na década de 30. Porém, ele já tinha propósitos ali colocados de empreender, né, uma luta militar, né, digamos assim, por conta da derrota que a Alemanha teve na Primeira Guerra Mundial
em um certo, né, digamos, para tentar reverter as perdas territoriais que a Alemanha teve e com o fito ali de, digamos assim, conquistar e controlar aquele território que eles chamavam de espaço vital. Então, era uma empresa criada, teoricamente, para fins civis, né, para a construção de automóveis, para, né, gerar, enfim, postos de trabalho para classe operária alemã, mas já tinha também, digamos assim, um norte militar colocada para aquela empresa. E ele vai chamar justamente esse sujeito, que é um austríaco, né, um engenheiro austríaco chamado Ferdinand Porsche, né, depois ficou conhecido como engenheiro do Terceiro Reich, para elaborar um projeto de um automóvel que fosse prático, econômico, barato, né, para ser uma espécie de modelo T alemão. Né, o modelo T é o automóvel famoso, né, criado ali pelo Henry Ford, pela Ford, né, na década de 1910, e que deu origem à produção, né, digamos assim, em massa, dos primeiros automóveis nos Estados Unidos e no mundo. Né? Então, ele vai montar ali o projeto do Fusca, que é o carro mais famoso da história, né, que começa a ser fabricado ali a partir da década de 30, na Alemanha, desde especificamente de 1937. Então, toda a fábrica de Wolfsburg é muito baseada no projeto ali das unidades fabris que a gente tinha em Detroit, nos Estados Unidos, né, naquele processo de criação das linhas de montagem pela Ford, né, que deram origem a esse modelo de produção automobilística. Né. Porém, logo que estoura a guerra, logo que Hitler invade, né, a Polônia em 1939 e a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha nazista, a gente vai ter, né, o direcionamento das atenções da fábrica em Wolfsburg e toda a Volkswagen para o esforço de guerra alemão. Né. Então, a fábrica já passa a ter, digamos assim, um propósito militar desde então, e ela tem suas finalidades direcionadas, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ao esforço de guerra da Alemanha nazista. Né. Então, ao longo da guerra, né, na fábrica de Wolfsburg, 20 mil trabalhadores que eram escravizados, ou melhor, prisioneiros do Terceiro Reich, chegaram a trabalhar de forma, né, enfim, mandatória, de maneira cativa, dentro daquela unidade fabril. Né. E não foi só a Volkswagen, isso é importante frisar, né, acho que esse é um aspecto fundamental aqui da fala. Se existe a responsabilidade da Volkswagen, né, pelas violações aos trabalhadores na ditadura brasileira, sim, eu acho que ela é incontestável, né, está comprovada documentalmente, porém não foi só a Volkswagen naquele momento, e obviamente não foi só a Volkswagen, que empresa alemã, e não só alemã, que colaborou, que foi responsável pelas atrocidades, né, do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e durante a vigência do Terceiro Reich, né, e a gente teve outras empresas alemãs, né, da área química, de diversos setores, também envolvidas nesse processo. E não só empresas alemãs. Né, tem um livro do Edwin Black, por exemplo, que fala de toda a colaboração da IBM com o nazismo. Né, toda a forma de numeração e processamento de dados que ocorria nos campos de concentração era feita pela empresa norte-americana. A IBM fazia isso, sabia disso, e quando virou um escândalo, ela recuou e parou de passar, a partir do momento também que a Alemanha e os Estados Unidos, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, começam a se desentender. Então, a Volkswagen nasce assim. Né? A Volkswagen nasce dessa forma. O Hitler, de certa forma, ou, digamos assim, a figura política responsável pela criação, né, da empresa alemã ali nos idos da década de 30, e essa é a apresentação, né, do modelo do Fusca pelo Ferdinand Porsche para o ditador alemão, para, né, enfim, o ditador nazista, ali em 37, como um emblema de que aquilo seria responsável pela criação de vários postos de trabalho e pela superação da depressão na Alemanha, né, que vigorava e levou quase metade da população economicamente ativa do país a ficar desempregada a partir, né, do choque de 29 e da toda a depressão dos anos 30. Né, isso é tratado em várias obras, dentre as quais essa aqui, esse é um trabalho muito importante, lançado recentemente, um autor, ele é holandês, um autor judeu-holandês, que teve os pais, né, e avós presos em campos de concentração, e faz um trabalho muito interessante, né, sobre a cooperação, colaboração, a responsabilidade das empresas alemãs
com o nazismo ao longo da vigência do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial. Né? Esse é um livro muito interessante, está traduzido aqui para o português. Né? Inclusive, fui demandado e fiz uma resenha desse livro, um trabalho muito interessante que mostra, né, o envolvimento de várias empresas alemãs, quase todo o grande capital alemão, né, está diretamente, umbilicalmente ligado ao nazismo, cresceu, se fortaleceu, né, enriqueceu bastante com o nazismo. Né? E aí vocês vão perguntar, mas por que essas empresas, se cresceram tanto no nazismo, não foram desmobilizadas depois da Segunda Guerra Mundial? E aí eu acho que tem uma questão fundamental, que é entender o tempo histórico do que acontece a partir de 1945. Né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, a Alemanha é derrotada, né, pelas Nações Unidas, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, né, principalmente a União Soviética e os Estados Unidos, mas também, né, a Inglaterra, enfim, a França, etc. E a União Soviética tinha uma proposta para as empresas alemãs e para a Alemanha como um todo, que era baseado nos 3 Ds: desnazificação, descartelização e desmilitarização. Eles propunham justamente, né, pegar os principais líderes nazistas e julgá-los e condená-los, né, acabar com os grandes grupos econômicos alemães, né, e desmilitarizar também, o país da Alemanha. Né? Porém, o que acontece é que, logo após a Segunda Guerra Mundial, tem, né, toda a situação, digamos assim, da Guerra Fria e toda a provocação norte-americana à União Soviética, né, que vai justificar, inclusive, a ocupação militar da Europa, do Japão, da Coreia, de várias regiões onde os Estados Unidos chegou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos ele vai ter uma posição em relação à Alemanha que vai destoar dessa e que vai destoar da diretriz inicial, que vai no sentido de perdoar as dívidas e incentivar e dar várias facilidades, né, e, digamos assim, apoio à economia alemã no processo de reconstrução, no processo de crescimento no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente vai verificar, justamente, é que as empresas alemãs não vão ser desmanteladas, as empresas da Alemanha Ocidental, obviamente, da República Federal Alemã, né, e elas vão ser, pelo contrário, vão ter uma série de facilidades. Né, enquanto a União Soviética estava cobrando dívida da RDA, da República Democrática Alemanha, da Alemanha Oriental, né, os Estados Unidos estavam perdoando as dívidas da Alemanha Ocidental e estavam dando abertura de mercados, isenções fiscais, financiamento, né, todo o processo ali do Plano Marshall e todo um conjunto de incentivos que vai redundar no chamado milagre alemão. Durante a década de 50, a Alemanha cresce anualmente, né, coisa de 7%, 8%, né, e consegue, né, restabelecer uma dinâmica econômica bastante significativa e consegue construir uma prosperidade muito notória. Né? E, desde o início da década de 50, as empresas alemãs já estão começando a se internacionalizar. Né? Com todos esses incentivos, né, eles vão começar a instalar unidades produtivas no exterior e a própria Volkswagen começa a desenvolver atividades, né, internacionais. Ela que não é desmantelada, conforme propunha, né, a União Soviética propunha e outras vozes no ocaso ali da Segunda Guerra Mundial. Ela não só é desmantelada, como ela é incentivada e ela começa a crescer, volta a produzir os Fuscas, né? E aqui no Brasil a gente sabe muito bem, né, após o golpe de Estado de 54 e o suicídio do Vargas, o governo Café Filho sobe, né, ao poder e a gente vai ter, né, aqueles economistas liberais que vão para o governo. Né? A gente tem o Eugênio Goudin na Fazenda e Otávio Gouveia Bulhões na SUMOC, na Superintendência da Moeda do Crédito do Banco do Brasil, e é estabelecida a Instrução 113 da SUMOC, que né, firma um conjunto de privilégios, facilidades fiscais e cambiais para o capital estrangeiro se instalar na economia brasileira. Né? E, com isso, a gente vai ter justamente uma situação na qual, né, várias empresas veem como um ótimo negócio instalar unidades fabris voltadas para o mercado doméstico brasileiro. E esse é o caso da Volkswagen. Com os privilégios, com as facilidades concedidas pela Instrução 113 da SUMOC nos anos seguintes, particularmente segunda metade da década de 50, governo JK, a gente vai ter a instalação, né, da Volkswagen no Brasil, a partir desses benefícios fiscais e cambiais. Né? Então, lá em São Bernardo do Campo, aquela planta industrial que a gente viu bastante, onde teve a tortura, né, e a detenção
de operários durante a ditadura brasileira. A gente vai ter a inauguração no final da década de 50 da unidade Fabril, com a presença, né, do presidente da República. Então, Juscelino Kubitschek vai lá, né, inaugurar a fábrica, inaugurar a produção dos veículos que são feitos naquela época, a Kombi e o Fusca, né, que são produzidos aqui no Brasil, né, ali desde o final da década de 50. Enfim, então, a gente vê, né, justamente que a Volkswagen vai conseguir aqui no Brasil um ambiente bastante propício para o desenvolvimento das suas atividades, para o crescimento das suas ações. Então, a gente nota, né, que ela vai ter um mercado doméstico, né, que vai crescer significativamente a partir daquele período, um ambiente que garante também, né, uma plataforma de exportações muito grande, né, então os modelos do Volkswagen no Brasil vão ser vendidos para o exterior, e a empresa recebe, ao longo da ditadura, uma série de facilidades cambiais e fiscais que, conforme a gente viu ali no filme, né, fazem da unidade no Brasil ser a mais lucrativa da Volkswagen em todo o mundo. Né? Chega ali na década de 70 e existem dados que apontam que a Volkswagen perfazia algo como 1% da economia brasileira. Era o maior grupo econômico privado de toda a América Latina. Aqui no Brasil, salvo engano, ela só perdia para a Petrobras, em termos de faturamento global de uma empresa. Né? Então, principal empresa privada que existia na economia brasileira. Né? Então, pós o golpe de 64, a ditadura é um ambiente extremamente, digamos assim, propício, né, para o grande capital. Né? Como dizia o Ottaviani naquele livro, então a gente nota que a gente vai ter uma série de facilidades, garantia de investimentos estrangeiros, facilidades fiscais. Né? A Volkswagen vai ser beneficiária, por exemplo, de uma série de dispositivos criados pela ditadura, um dos quais o Fernando Honorato estuda, que é justamente, né, uma facilidade para o financiamento da compra do automóvel. Então, vai ser criado ao longo da década de 70, né, e a gente vai ter as vendas dos automóveis da Volkswagen explodirem naquele período. Né? Então, a gente vai ter um crescimento ano a ano, né, da produção de automóveis lá pela fábrica no ABC Paulista, né, e, obviamente, a Volkswagen vai ser muito beneficiado, né, pela ditadura brasileira no que diz respeito à política desenvolvida para a classe trabalhadora. Né? Logo após o golpe de 64, a gente tem uma lei antigreve que vai proibir, né, a paralisação vai proibir os mecanismos de paralisação, né, do trabalho por parte dos operários, dos trabalhadores das empresas, e, além disso, a gente vai ter, né, o congelamento, toda uma situação de contenção salarial que também vai incorrer em benefício de uma empresa, né, que emprega ali dezenas de milhares de trabalhadores. Né? Então, ela vai ter uma redução de custo ali com a sua, né, força de trabalho, com o capital variável, né, que a empresa acaba despendendo. Né? E, além disso, a gente tem uma lei que beneficia diretamente ali a Volkswagen em várias empresas que se instalaram no Brasil durante o governo JK, dessas várias multinacionais que entraram na economia brasileira ali na segunda metade da década de 50, que é uma mini-reforma trabalhista, ou mini-contra-reforma trabalhista, instituída pelo regime ditatorial, qual seja, eles vão terminar com a estabilidade na empresa privada após 10 anos de serviço. Né? Então, é uma garantia que os funcionários públicos tinham e têm até hoje. Né? Enfim, a reforma administrativa quer acabar com isso, mas ainda temos, né, esse tipo de garantia dos servidores públicos. Tinha também para, né, os funcionários de empresas privadas, após 10 anos de serviço, eles só poderiam ser demitidos em justa causa e não por, né, digamos assim, um reequacionamento, enfim, uma reestruturação das empresas e tudo mais. Né? Esse direito trabalhista que havia sido conquistado no período varguista, ele é cassado, né, e, em seu lugar, é instituído o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que era uma forma de poupança compulsória que incidia na folha salarial e que acabava revertendo, né, para um direcionamento de recursos para investimentos via BNH, via Banco Nacional de Habitação, que foi, né, essa agência criada ali pela ditadura logo depois do golpe de 64. Enfim, esse fim da estabilidade, né, em empresas após 10 anos é especialmente benéfico quando é instituído ali em 65, 66, para empresas que acabaram de chegar no Brasil logo no governo JK, que é o caso da Volkswagen. Porque a Volkswagen tinha, desde o final da década de 50, vários funcionários que estavam desde o início, mas eles não queriam que esses funcionários se tornassem estáveis,
porque isso, né, ia imobilizar um pouco, né, esses trabalhadores, né, que atuavam ali dentro da empresa alemã. Então, o que a gente vai verificar, justamente, é que ela foi, né, diretamente beneficiária desse processo, né? Lembrando também que esses funcionários que tinham mais de 10 anos na empresa e tinham estabilidade nos grupos privados, eles eram os mais combativos sindicalmente. Eles que atuavam geralmente nos sindicatos e eram os quadros mais, digamos assim, empenhados, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores e tudo mais. Então, esse é um golpe que a ditadura institui contra, né, a classe trabalhadora, né, brasileira de maneira bastante significativa, né. Então, a Volkswagen cresce nesse período, abre uma nova fábrica ali em Taubaté, isso é citado, né, pelo filme, e se torna, né, a unidade do Brasil, como a gente viu, né, se torna a filial mais lucrativa da multinacional alemã no mundo, né. Então, a gente tem a linha de montagem ali realmente crescendo e sendo expandida ano após ano, perfeito? E é importante frisar também que existe uma pesquisa fundamental sobre esse processo, um livro ótimo, né, de um querido amigo meu, Marcelo Almeida Carvalho Silva, que ele estudou na sua tese de doutorado justamente a atuação da Volkswagen no Brasil. Então, recomendo muito, né, a minha apresentação aqui hoje, um pouco, em boa medida, baseada nessa obra dele, que é um trabalho fenomenal que ele fez, que eu recomendo, entendo que é a obra de referência sobre esse tema, né, que é a pesquisa que ele desenvolveu lá no programa de pós-graduação de administração de empresas da PUC-Rio, né. E como a gente viu aí no documentário, né, a Volkswagen esteve diretamente envolvida, né, e empenhada com violações aos trabalhadores, à classe trabalhadora, durante a ditadura, né. O Lúcio Belantani, que aparece ali no filme, ele faleceu alguns anos atrás, né, já é falecido, perfeito, e ele, eu não conto no depoimento dele para o filme, ele era de uma célula do Partido Comunista Brasileiro, dentro, né, do quadro funcional da empresa. E existe uma célula lá do PCB, e, né, digamos assim, naquele momento, pegaram ele e todos e tentaram justamente levantar quem eram os outros integrantes da célula, junto com ele, outros operários que foram, né, devidamente perseguidos e, no caso, detidos e torturados, como é o caso dele, né. Como a gente viu, né, a Volkswagen empregava aqui no Brasil o Franz Steingal, que era um criminoso nazista, né, o caso assim, realmente assustador, porque é um sujeito responsável, né, por controlar os trabalhadores, por controlar as pessoas do campo de extermínio, né, e diretamente responsável pela morte de 400 mil pessoas ali no Holocausto, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele era um empregado da Volkswagen aqui no Brasil e a função dele era monitorar os trabalhadores, né. Então, é realmente assustador como a empresa alemã fazia esse tipo de prática. Eles tiveram que, né, ceder, porque ele foi descoberto como, né, um funcionário aqui da empresa, e ele foi para a Alemanha, e lá ele foi julgado e punido, e morreu logo em seguida, na década de 70. Né? E como a gente viu, claramente a empresa colaborava ativamente com o aparato repressivo. Né? Olhando e lendo a tese do Marcelo, é impressionante, assim, tem até uma fala ali que coincide muito com, né, que é a fala do arquivista, lá do APESP, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que coincide muito com o que o Marcelo apurou. Né? Eu lendo a tese, você vê que existe uma não descontinuidade entre a empresa e o aparato repressivo. O agente da empresa, o empregado da empresa, que é responsável por monitorar os trabalhadores, é o antigo funcionário do DOPS, do DEOPS, do Departamento de Ordem Político-Social, que é a polícia política da ditadura, aquela polícia política que remonta ao Estado Novo, que foi mantida, né, pela ditadura e foi, né, extinta ali ao final com a Constituição de 88. Mas o fato e da mesma forma, né, esse sujeito que trabalhava na Volkswagen, ele entrava no DEOPS, né, sem pedir licença a ninguém. Né? Ele era uma figura que circulava entre o aparato repressivo, né, e a segurança industrial da empresa, sem qualquer tipo de, digamos assim, não existe uma separação clara entre o que era a empresa e o que era o aparato repressivo. Né? Era uma coisa só. E como a gente viu, né, a Volkswagen, ela acabava criando provas contra si, porque, né, o sistema de segurança industrial da empresa produzia fichas e relatórios das atividades políticas dos seus funcionários e submetia ao DEOPS.
né, o Departamento de Ordem Político e Social, né, e esses documentos depois foram parar no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, é batom na cueca, né, uma prova irrefutável de que a empresa colaborava ativamente com o aparato repressivo. Isso combinado com a prova testemunhal, né, dos trabalhadores dizendo que foram detidos e torturados dentro da planta Fabril, virou um problema sério para a empresa com o qual ela teve que lidar. Eu depois vou falar do desdobramento, né, desse julgamento, que o filme é de 2017, então ele pega os passos seguintes, né? Como a gente viu, então, a unidade, né, a Vox também, ela disponibilizava o seu espaço de acordo com os depoimentos dos operários, né, para detenção ilegal e tortura, né, e, além disso, né, ela colaborava diretamente com as listas sujas, ou listas negras, como se falava naquela época, né, que eram listagens trocadas pelas empresas de operários que eram muito combativos e ativos sindicalmente, que, por conta disso, eram preteridos, né, na forma de contratação que havia naquela época. Outra coisa que não aparece no filme, que eu acho que é importante sinalizar, que a Volkswagen colaborou com a Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes, né, era um fundo criado pelas empresas, né, lá de São Paulo, que as empresas colaboravam com recursos financeiros, com apoio logístico, para, né, financiar e para bancar o aparato repressivo paulista, né, na figura, né, liderada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury e outras figuras, que era responsável por detenção ilegal, por desaparecimento, por tortura e assassinato dos integrantes da resistência armada à ditadura, né? Então, a Camargo Correia, o Grupo Ultra, a Nestlé, a Light, a Volkswagen, a Siemens e várias empresas deram recursos, deram dinheiro para, né, essa iniciativa. A Folha de São Paulo, né, e vários outros grupos econômicos ali sediados em São Paulo. E como a gente vê, também aparece no filme, né, ao final da década de 70, no movimento grevista, né, que a gente tinha ali em 78, 79, as grandes greves do ABC, a Volkswagen estava monitorando as atividades políticas e sindicais dos seus operários e mandando para o aparato repressivo. Muito importante, a Fiat fazia o mesmo, outras várias empresas faziam o mesmo, a Chevrolet fazia algo muito parecido, né? Isso, obviamente, não diminui o problema, mas, né, enfim, não era só a Volkswagen. Então, por exemplo, um documento como esse, ele indica justamente isso, né? Existem documentos na PESP que estão com a timbre da Volkswagen, né, e que estão lá, digamos assim, documentos enviados pela multinacional alemã para o The Office de São Paulo, né, justamente com esse fito. E aqui é a figura do Lúcio, né, já falecido, e que é essa figura que, enfim, se expôs, aí, se colocou e revelou tudo o que aconteceu com ele nesse processo todo, e, enfim, e ele está ótimo aí no documentário, né? Além disso, como se não bastasse isso, a Volkswagen é envolvida com outras violações na sua história, né, e aqui no Brasil também. Durante a década de 70, a ditadura tinha um projeto de expansão, né, das suas atividades, enfim, dos investimentos e avanço capitalista sobre a Amazônia, né, e ela vai criar uma série de incentivos fiscais, facilidades, e convidar grupos econômicos a, entre aspas, investirem na Amazônia. E a Volkswagen resolve, né, fazer uma fábrica de criação de gado na região naquela época. Então, a iniciativa da Fazenda Volkswagen. A multinacional alemã, ela vai e compra um terreno gigantesco, né, ali no sul do Pará, em 1973, de 140 mil hectares, né, o que é equivalente a mais que o tamanho do município do Rio de Janeiro, quase o tamanho do município de São Paulo, né? No município ali de Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, né, eu vou colocar a localização daqui a pouco, são 140 mil hectares de terra, né, que era um projeto de produção extensiva de gado. É pegar metade dessa área, deflorestar, né, tirar a vegetação original e criar pasto para gado, para criar, né, um total de mais de 100 mil cabeças de gado para produção de carne para exportação. Perfeito? Então, esse é um projeto que a Volkswagen teve naquele momento, né? A gente apurou, eu colaborei com o Ministério Público do Trabalho, que está acionando a Volkswagen em uma outra frente por conta da Fazenda Volkswagen,
né, e a gente apurou que mais da metade do capital da empresa, de todos os investimentos que foram feitos lá, foram com recursos da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e do BASA, do Banco da Amazônia, ou melhor, são recursos públicos, né, que a empresa usava para investir na fazenda, que ela deduzia do imposto a pagar que ela tinha na sua fábrica em São Paulo, né? Então, era um grande negócio, né, para a Volkswagen fazer esse investimento lá, que acarretava um custo bastante reduzido, né, e gerava uma série de bônus. Porém, ela teve uma série de problemas, porque, né, o desmatamento dessa área de 70 mil hectares, metade da fazenda, gerou o maior incêndio do planeta, né, que foi fotografado pela NASA por satélite, né, e denunciado pelo INPA, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, pela SBPC, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e várias outras organizações internacionais e brasileiras. A Volkswagen foi denunciada na Alemanha por conta, né, dessas agressões socioambientais perpetradas dentro da fazenda. E gravíssimo também, ou mais grave ainda, né, para fazer esse desmatamento dessa área, a Volkswagen contratou, né, empreiteiros locais, os chamados gatos, que operavam com trabalho escravo, né? Então, trabalhadores escravizados, né, foram usados para desmatar, né, a vegetação original da fazenda Volkswagen ali no Sudeste Pará. E aí a empresa sofreu uma série de acusações, depois ela acabou vendendo a fazenda por conta dos vários problemas que isso acarretou. Então, essa região aqui, não sei se dá para ver muito bem, né, mas no Sudeste do Pará, que a gente vai ter... Uou, não está aparecendo, mas tudo bem. Ali, onde ficava a fazenda Volkswagen, na época, era divisa do Mato Grosso, Goiás, não tinha ainda Tocantins, né, e o estado do Pará. Então, olha, aqui é uma imagem de propaganda que passava nos jornais na época, né, dizendo que esse era o Volkswagen produzido na Amazônia. Então, a Volkswagen diversificando suas atividades aqui no Brasil, né, perseguindo o fluxo do fundo público, né, para justamente atuar e no setor de pecuária, né. Tem um trabalho de um historiador, que é o Antônio Acker, que se debruça justamente sobre esse caso, né, que escreveu esse livro. Inclusive, estou querendo traduzir aqui para o Brasil, porque eu acho que é uma obra importante para a gente conhecer também, né, outra frente de violações por essa empresa. Mas vamos analisar como se deu, né, o caso ali do processo contra a Volkswagen. Bem, como aconteceu tudo aquilo, né? A gente teve, a partir de 2011, aqui no Brasil, a instituição da Comissão Nacional da Verdade, né? A CNV foi uma iniciativa do governo Dilma Rousseff, tomada, né, a partir de uma condenação internacional sofrida pelo Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos. Né, o caso Gomes Lund, né, o Brasil vai ser condenado, e uma das prescrições ao Estado brasileiro é a criação, mesmo que tardia, de uma comissão da verdade, né, bastante retardatária, por exemplo, em relação à sua congênere argentina. Na Argentina, a Vitória estava aqui, ela conhece muito bem esse processo. Acabou, né, a ditadura em 83, e eles imediatamente criaram uma Comissão Nacional de Desaparecidos Políticos, né, que, inclusive, chegou ao número de 30 mil pessoas que foram desaparecidos políticos na ditadura argentina, né? Então, é a primeira comissão da verdade que a gente tem na história, de acordo com alguns testemunhos, né? E a gente vai ter a indicação de que o Brasil deveria fazer o mesmo, né? Em 2011, o governo Dilma resolve comprar essa briga e cria a CNV. A gente sabe que, numa série de polêmicas, os trabalhos da CNV, o processo ficou muito pulverizado pela proposta da presidenta de convidar os ex-presidentes para participarem da sessão da solenidade, né, de instalação da comissão, e convidá-los, a cada um deles, indicar um conselheiro, né. Isso criou um grupo que não funcionava muito bem assim, mas a conselheira Rosa Cardoso, indicada pela Dilma, era a advogada pessoal dela, ela fez um trabalho muito interessante. Inclusive, ela liderava um GT, que era o GT13, né, que era dedicado justamente a estudar as violações contra os trabalhadores. Cheguei a participar de uma audiência do GT13, né, o Sebastião Neto, né, que aparece aí no vídeo, estava lá também, o Adriano Diogo, gente muito boa, né, Ivan Seixas, todo um pessoal aí, né, dedicado a levantar essas questões. E dentro da base do GT13, a Vitória Basualdo colaborou diretamente, né, com a CNV nessa frente,
eles foram levantar a documentação da Volkswagen lá no APESP. E eles, né, conseguiram apurar todo aquele material e usaram isso para mandar para o Ministério Público Federal demandando uma ação contra a Volkswagen. E eis que o MPF, né, faz uma ação, né, baseada nos depoimentos testemunhais e baseada nas provas documentais, né, uma ação contra a Volkswagen. E, em 2020, finalmente, a Volkswagen admite: sim, colaboramos com o aparato repressivo e vamos fazer um acordo e queremos logo encerrar o caso. Né, isso já é uma indicação de como a empresa estava agindo naquele momento, aparece no filme, e eles acabam, né, fazendo um grande acordo, no qual eles vão disponibilizar 36 milhões de reais, né, para ressarcir os operários que foram, né, penalizados com aquele processo, e, né, fazer uma série de ações, né, para a OAB também e tudo mais, mas também financiar pesquisas sobre outras empresas, né, que foram cúmplices do aparato repressivo durante a ditadura. Né? Então, a gente teve essa frente de atividade que foi fundamental, né, justamente para mostrar, e aí a gente teve várias pesquisas que foram feitas, eu acho que já se falou sobre essas pesquisas aqui nesse evento, né, várias investigações que foram feitas para mostrar outras empresas que também tiveram responsabilidade nas violações aos direitos humanos, particularmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, ao longo da ditadura. Né, isso foi financiado aí por esse acordo firmado entre o MPF e a Volkswagen no Brasil, a partir de 2020. É isso, gente, só contextualizar, dar alguns outros elementos para a gente debater aqui um pouco, né, e eu acho que o Rafael, enfim, tem também outras questões aí para complementar essa minha fala. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Excelente fala. Eu acho que ajudou bastante a gente compreender o caso da Volks. Eu também preparei aqui um slide. E, na verdade, é justamente para complementar a fala do Pedro. Né? Eu, de antemão, queria pedir desculpa para vocês, porque eu não tive tempo de preparar uma apresentação à altura. Eu acho que pode ter ficado em algum momento um pouco bagunçado os slides, não consegui colocar nenhuma foto, a semana tem sido uma semana muito cheia, e eu não tive tempo antes também de preparar, porque eu estava sentado aqui me lembrando que pelos sétimo, sei lá, desde quinta-feira da semana passada eu estou sentado aqui, porque nós tivemos uma atividade com o Arthur de Cine Debate na quinta-feira, na sexta-feira foi uma atividade com o CA, né? E desde segunda com esse evento. Eu e a Mosca estamos aqui presentes, né? Ela está passando por aqui, exato, ela está aqui desde segunda-feira, eu acho que ela também merece um certificado. Mas, enfim, gente, só para, então, complementar, né, um pouco a fala do Pedro e também fazer o link com o documentário sobre a Volkswagen, né, ao mesmo tempo também eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu acho que também a gente tem que ter uma troca, né? Não vamos ficar aqui monopolizando a palavra. Mas a minha ideia aqui é justamente pegar o final da fala do Pedro. A gente conversou rapidamente, né, pelo WhatsApp, preparamos mais ou menos uma fala juntas, mas, enfim, né, eu acho que o improviso acabou saindo melhor do que o combinado, porque é justamente a partir do final do que o Pedro mencionou, né, que outras empresas, né, também estão sendo alvo de investigações, tal como foi a Volkswagen, ou melhor, a partir do caso da Volkswagen, que abriu espaço para que outras empresas também pudessem ser alvo de pesquisas e de investigações sobre violação de direitos humanos durante o período da ditadura. Né? E aí eu coloquei um título, né, da minha fala, né, Empresas e Violação de Direitos Humanos durante a Ditadura Brasileira, o caso Volkswagen como a ponta de um iceberg. Né? E aí eu acho que é uma questão interessante, né, enfim, né, claro que todo mundo sabe o que é um iceberg, né? Tem a sua ponta aparente, né, e abaixo dela, né, a sua camada submersa. Né? Então, a Volks seria aquela ponta aparente, mas tem toda uma camada submersa de outras empresas que a gente vai ver aqui e que, ao longo do evento, foi muito mencionado, inclusive na mesa de manhã, né, foi feita referência, por exemplo, à questão da Petrobras. Eu vou dar uma passada aqui muito rápida, né, mas a ideia é justamente essa. Né?
claro, seria a Volkswagen a única empresa responsável por violar direitos humanos durante a ditadura? Né? E o Pedro mostrou, acho que o próprio caso da Volkswagen em si já é um iceberg, né? Porque o documentário mostra a Volkswagen enquanto uma empresa multinacional do setor automotivo e as violações cometidas, o personagem ali, o Lúcio Belantani, né, que eu acho que o Pedro mencionou, eu tive que me retirar para deixar a Vitória, colocá-la no carro, né, para poder ir para o aeroporto, mas enfim, né, o Lúcio Belantani é uma figura central nesse processo, né, e ele como um trabalhador da fábrica de São Bernardo, mas existe um próprio iceberg dentro da Volkswagen, que é a fazenda do Vale do Rio Cristalino, né, que está submersa, que eu acho que agora as pesquisas estão trazendo à tona. Então, é interessante pensar o próprio caso da Volkswagen como iceberg e, obviamente, um plano maior, as empresas como iceberg. Então, obviamente, né, claro, que a Volkswagen não foi a única empresa responsável por violações de direitos humanos durante a ditadura, né? E aí, enfim, eu coloquei uma cronologia que o Pedro já mencionou, mas eu vou passar rapidamente aqui, né? É muito importante fazer menção justamente aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o GT número 13, né, repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical, né, foi esse grupo que apontou, né, para além da Volks, outras empresas, né, com indícios de violação de direitos, não só de trabalhadores, né, mas de outros grupos sociais, como veremos a seguir, né. Em 2015, né, teve essa ação de centrais sindicais e entidades da sociedade civil, junto com o Ministério Público, contra a Volkswagen, né, com base no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em 2018, né, inicia-se, então, um processo de negociação com a Volks, e em 2020 ela assina um acordo com o Ministério Público, né, um termo de ajuste de conduta, onde ela paga uma indenização. Pedro, desculpa se você falou isso, mas, enfim, eu estava fora, meio chato, né? Mas, assim, a Volks paga uma grana para o Ministério Público justamente para não ser processada, né? Nos jornais, né, ela assume a publicação nos jornais, em que ela admite, enfim, a ideia é justamente evitar um processo que podia manchar ainda mais a reputação da empresa. Então, ela dá uma grana para o Ministério Público, uma parte desse dinheiro, 4,5 milhões, precisamente, eu não lembro exatamente quanto de dinheiro, mas é um montante muito grande que foi distribuído para outros grupos, enfim, mas uma parte desse dinheiro vai para o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, né? E ela, então, o CAAF, né? O CAAF, então, faz um edital, né, em que 10 empresas são linkadas ali para serem, junto com esse dinheiro que o CAAF recebeu do acordo da Volkswagen, para serem investigadas, né? E justamente a ideia é buscar estabelecer, melhor dizendo, a ideia de responsabilização empresarial, aquilo que a Vitória, né, falou com a gente, claro que o caso argentino é um exemplo. E essas são as empresas, né, que continuam sendo, embora o relatório final já tenha sido entregue, mas essas são as empresas que, portanto, né, são fruto, né, do edital da Unifesp, que, por sua vez, vem financiado com o dinheiro da Volkswagen, né? Eu acho que isso é uma estratégia muito interessante, de modo que, entre aspas, a Volkswagen financiou pesquisas sobre outras empresas que tiveram práticas semelhantes ao que ela executou durante a ditadura. Algumas delas vocês conhecem muito bem, né? Enfim, eu tentei fazer isso de manhã cedo, um pouco correndo. Então, a CSN ela foi privatizada, não sei exatamente se o logo houve alguma modificação ou não, mas, enfim, as empresas são essas, né? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a Petrobras, a Itaipu Binacional, né, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a Folha de São Paulo, né, a Fiat, essa todos nós conhecemos, né, a Aracruz Celulose, que hoje faz parte do Grupo Suzano, né, aqui não é exatamente Porto de Santos, mas é a Companhia Doca de Santos, né, eu não encontrei o logo, enfim, aí eu coloquei ali, mas representando a Companhia Doca de Santos, o Porto de Santos, né, a Josapar, né, que a Leonilde, na terça-feira, ela fez menção, né, que produz o arroz Tio João. Aí todo mundo conhece, ou seja, infelizmente o capitalismo nos obriga a isso, a andar de Volkswagen, né, a ler o jornal Folha de São Paulo, a consumir energia de Itaipu, enfim, né, o boicote tem os seus limites nesse caso. A Paranapanema, né, que é uma empresa mineradora, também uma empreiteira que atuou na Amazônia, né, enfim, responsável por graves violações
de direitos, sobretudo de comunidades indígenas, e a Cobrasma, que é uma empresa que hoje não existe mais, né? É a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, né? Que fazia trem, metrô, enfim. Essa já não existe mais, ela faliu, mas ainda assim, né? Isso não é impedimento para que haja uma investigação sobre essa empresa e que se processe ela via Ministério Público ou, enfim, procure pelo menos fazer algo semelhante à Volkswagen, né, em que essa empresa assina um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e paga uma indenização e que ela possa ser revertida, pelo menos em parte, aos trabalhadores, enfim, que sofreram, suas famílias, mas infelizmente a gente sabe que esse processo ele é muito longo. Não sei se o Pedro chegou a comentar, enfim, mas o Lúcio Belantani ele já faleceu, né? Ele não, enfim, né? Você falou isso, Pedro, desculpa. Perdão. Enfim. Mas é isso, né? Assim, e mais cedo na mesa da manhã, só para fazer um link, a Ângela Moreira, né? Ela, enfim, a pesquisa muito legal que ela tem sobre as pessoas que foram demitidas, né, durante a ditadura no funcionalismo público e estão pedindo agora o processo de reversão desse movimento, né? Muitas vezes as pessoas acabam morrendo, né? Então, enfim. Morreu, exato. O Lúcio Belantani é a mesma coisa, né? Ele não, por exemplo, o dinheiro do Ministério Público ele não pôde usufruir. Bom, e aí mais recentemente, outras 3 empresas, né, daquele edital de 10 se somaram 3, né, então no total são 13 empresas que estão sendo investigadas, e 3 delas se somaram às outras 10, que é a Embraer, né, que a gente conhece muito bem, enfim, era uma estatal à época da ditadura, hoje ela é privatizada, a Companhia Belgo-Mineira, né, uma siderúrgica importante, e a Mannesmann, que é uma metalúrgica, né, de capital também alemão, né, enfim. Quais são as principais vítimas dessas empresas, né? Como o Pedro já mencionou, trabalhadores, sem sombra de dúvida, trabalhadores e trabalhadoras, claro, né? São vítimas dessas empresas, e quais seriam os tipos de violações que esses grupos sofreram, né? Redução de salários, né, uma política de arroxo salarial da ditadura, e que essas empresas, obviamente, se beneficiaram desse processo, claro, né, não é à toa que a Volkswagen do Brasil, né, produzia lucros extraordinários para a matriz alemã. A precarização das condições de trabalho, né, a ditadura, o Brasil foi campeão mundial de acidentes de trabalho, enfim, né, tudo isso, claro, né, redução de salários somados à precarização do trabalho aumenta a produtividade do trabalhador e, consequentemente, o lucro das empresas, né? A repressão, aí no contexto mais coletivo, né, ao movimento sindical, né, a organização de trabalhadores, impedimento do direito de greve, né, que é uma forma de negociação, né? Enfim, durante a ditadura esse exercício era impedido, danos à saúde, né, enfim, decorrentes de condições insalubres de trabalho, né? As chamadas listas sujas, né, que no documentário usa-se o termo que hoje não se usa mais, listas negras, né, passa a se chamar listas sujas, que eram justamente uma relação de nome de trabalhadores que tinham, ou supostamente poderiam ter vinculação sindical, algum tipo de militância política, e essas listas eram entregues aos órgãos da repressão, ao DOPS, ao SNI, né, provavelmente não, com certeza foi por conta dessas listas que chegaram ao Lúcio Belantani, né, e ele foi torturado dentro da fábrica, como a gente viu, né. As prisões ilegais, né, sem nenhum tipo de ação policial, e casos de tortura, né, enfim, o documentário mostra isso, mortes, e também, isso é uma questão nova, né, que vem no conjunto da discussão mais contemporânea, que é também a questão da discriminação racial e de gênero, né, que talvez naquele movimento ali não estava tão posto, e hoje, mais recentemente, essas questões foram incorporadas. Bom, além dos trabalhadores, também outros grupos sociais subalternos também sofreram violações por parte dessas empresas, né, que seriam os grupos indígenas, né, ou povos originários, quilombolas e também camponeses, né. E quais seriam as práticas de violação desses grupos, né? Esbulho de terras, né, ou seja, né, perda de terras, danos às suas propriedades, destruição da lavoura ou da sua produção, né, subtração de
instrumentos de trabalho, mortes e desaparecimentos, fazendo mais uma vez referência à mesa de número 1 com a Leonilde e com a Mônica Piccolo, né, onde o número de camponeses mortos oficial é, obviamente, infinitamente menor do que, obviamente, isso aconteceu, né, claro. Então, as mortes no campo, elas são de mais difícil localização, enfim, né, precisão. Então, enfim, há um número significativo de mortes, desaparecimentos, violações contra práticas religiosas e culturais, né, eu fiz até uma menção no caso da apresentação, gente, enfim, vou tentar lembrar, mas foi na quarta-feira, foi ontem pela manhã, a apresentação de uma orientanda minha de mestrado que estuda o caso da Itaipu. Ela fez menção, quando foi formado o Lago Artificial, aonde hoje é isso aqui até, a próxima, porque eu falo de danos ambientais, né? Enfim, onde é o lago da Itaipu, né? Existia um Parque Nacional, o Parque Nacional das Sete Quedas, né, que era um conjunto de cachoeiras que era a maior do mundo, né? Hoje eu acho que é a queda de Niágara, né, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, se eu não me engano. Enfim, as Sete Quedas eram quase que o dobro do volume de águas, enfim, é um negócio enorme, e ela foi simplesmente alagada, né, com o represamento do Rio Paraná para a formação do Lago Artificial de Itaipu. E a região de Sete Quedas, as cascatas, e aquela região era ocupada por povos indígenas, né? Aquela região, as cascatas, elas, para os indígenas, era considerado um local sagrado, né? Então, há também violações nesse sentido, a dimensão mais simbólica, né, menos material, né, a dimensão material, claro, né, esbulho de terras, torturas, etc., mas também tem uma dimensão simbólica, né, e aí, como pensar esse tipo de reparação, né, nesse caso, enfim, né, e claro, trabalho escravo, né, no caso da fazenda do Vale do Rio Cristalino, né, torturas, desaparecimento, violência sexual, e além dos danos, das violações, né, de grupos sociais, né, trabalhadores, camponeses, povos indígenas, quilombolas, também tem a questão dos danos ambientais, né? Essas empresas, o Pedro mencionou o incêndio, né, o maior incêndio que já se teve notícias, enfim, os danos ambientais que essas empresas promoveram, e promovem, né, essa questão, na verdade, né, tudo isso aqui que a gente está falando, em maior ou menor grau, é importante também fazermos a reflexão das permanências dessas questões no pós-ditadura, né? E uma das questões centrais é os danos ambientais, né? Essas empresas destruíram e continuam destruindo o meio ambiente, né? E aqui é um exemplo, é o Lago Artificial de Itaipu, né? Eu mencionei o alagamento do Parque Nacional de Sete Quedas, enfim, né? Mas tem aí uma destruição enorme, né, da fauna e da flora, né? A gente não tem muita dimensão, mas esse lago de Itaipu, ele é 4,5 vezes maior que a Baía da Guanabara, né, para a gente ter uma dimensão do que é aquilo ali. Bom, eu vou passar muito rapidamente, tá, para também não ficar, né, cansando vocês, né, sobre cada uma daquelas 10 empresas. Tá? E aí, só para explicar um pouco, né, do contexto, foi lançado esse edital, né, com aquelas 10 empresas, e foram formados grupos de pesquisas, né, um pesquisador liderando, mas composto de um grupo de pesquisadores, e cada um desses grupos ficou responsável pela investigação de uma empresa, né, no nosso caso, eu e Pedro fizemos parte da equipe da Itaipu, né, mas enfim, né, então cada um desses grupos de pesquisadores ficou responsável por tratar de uma empresa, essa que era a Aracruz Celulose. Quem ficou responsável por coordenar a pesquisa foi a professora Joana Ferraz. Ela teve aqui da UF, né, ela teve aqui no seminário interno da pós-graduação, né, vocês devem lembrar, e ela apresentou os resultados da pesquisa, que são estarrecedores, né? A Aracruz, enfim, eu vou tentar ser rápido, tá? A Aracruz, ela fica situada ali na região do norte do Espírito Santo, quase fronteira com a Bahia, né? É uma região tomada. Quem passa lá de carro vai ver que é tomada por eucalipto, né, o deserto verde, né? A Aracruz, que hoje é o Grupo Suzano, celulose, papel e celulose, domina a região, se estabeleceu lá durante, enfim, né, cresceu durante o período da ditadura, com base no esbulho, né, no roubo de terras indígenas e quilombolas, né, com a ajuda da FUNAI, né,
a fala da Mônica, desculpa a gente fazer menção, mas é porque eu fiquei aqui a semana toda, então estou lembrando de várias questões que foram colocadas, mas a fala da Mônica, lá no Maranhão, ela mostra como a FUNAI atuou, eu até brinquei com ela, né, não é na Fundação para a Reforma Agrária, não, para a concentração agrária, né, porque a FUNAI atuou no sentido de expulsar, né, lá no Maranhão, camponeses, né, em prol de apropriação de terras. O INCRA, perdão, desculpa, gente, perdão. Mas, enfim, eu estou falando do INCRA, na verdade, mas aqui eu estou me falando em referência também à FUNAI, né? Enfim, mas, enfim, né? Então, assim, as principais vítimas foram, portanto, camponeses, mas, sobretudo, indígenas e quilombolas, né? Os indígenas foram confinados numa fazenda chamada Fazenda Guarani, né? Enfim, né? A Joana, na sua pesquisa, ela descobriu um dado muito importante, né? Foi um cemitério clandestino, né? Uma vala de perus, digamos assim, né? Na região, né? E ainda hoje a empresa, né? Ela domina a região, né? É ligada a grupos armados, de milícia. Ainda hoje a empresa ela ameaça, né? Algum tipo de denúncia, enfim, ela teve uma série de problemas lá em relação a isso. Bom, outra empresa é a Cobrasma, né? Pertencia à família Vidigal, né? Que é ligada à Operação Bandeirantes, né? Enfim, a Cobrasma, ela também colaborou com listas sujas, né? Ela também perseguiu trabalhadores, elaborou dossiês, e ela também contribuiu com a greve, enfim, né? com a criminalização, né? Com a associação da greve de Osasco em 68 como atividade subversiva e toda a repressão sobre aquele movimento, né? Bom, a CSN, né, tem uma prática muito semelhante também, enfim, né, ela também monitorou trabalhadores, né, colaborou com a entrega de trabalhadores para os órgãos da repressão, né, em 1988, depois da Constituição, inclusive, né, uma greve lá em Volta Redonda, né, houve repressão de tanques militares, né, e 3 trabalhadores foram assassinados, que é algo gravíssimo, né, aquela questão que eu estava falando das permanências, né, da ditadura, e esse grupo, né, que investigou a Companhia Siderúrgica Nacional, ele também apontou, né, prática de racismo institucional, né, ou seja, trabalhadores negros enfim, tinham condições de trabalho mais precárias, né, com intoxicação nos fornos da siderúrgica. Então, isso também é um ponto importante, a dimensão racial, né. A Companhia Doca de Santos, como eu mencionei, né, ela tinha um navio prisão, né, Raul Soares, então os trabalhadores, logo depois do golpe, aqueles que eram sindicalizados, foram torturados dentro do navio, né. Essa empresa, ela, enfim, seu fundador, seu proprietário, colaborou com o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, né, uma organização fundamental para entender o golpe de 64, né, então também houve na empresa, logo depois do golpe, políticas de demissão em massa, enfim. A Fiat, né, até pela sua característica semelhante à Volkswagen, né, era um processo muito parecido, né, então a empresa também colaborou ativamente com os órgãos de repressão, vigiando, monitorando trabalhadores, né, produzindo dossiês, inclusive tinha uma sala, o grupo que estudou a Fiat encontrou, né, documentos em que faziam menção à chamada sala de corpo de bombeiros, que era algo muito parecido com o que o Lúcio Belantani no documentário mencionou, que era um espaço onde os trabalhadores eram interrogados, enfim, agredidos e ameaçados, né, supostamente por algum vínculo sindical, né. Outra empresa é a Folha de São Paulo, né, essa acho que é bastante conhecida, né, enfim, além da colaboração do ponto de vista ideológico, né, enfim, sendo defensora do golpe, favorável à ditadura, a Folha também tem uma relação muito forte com a repressão, né, há indícios, né, de que ela colaborou com a Operação Bandeirantes, né, fornecendo veículos, né, que levaram militantes políticos para as prisões, enfim. Então, também é uma empresa que tem uma relação bastante orgânica com a ditadura e cúmplice de violação de direitos humanos, né. E a Itaipu, enfim, né, que nós pesquisamos, eu, Pedro e outros colegas, né, e a Itaipu é como se fosse, a gente chama de mosaico de violações, né, porque lá tem a questão dos trabalhadores, né, também trabalhadores de Itaipu foram monitorados, práticas repressivas, enfim,
mas não só trabalhadores, né? A região lá do lago, onde se formou, onde, enfim, construiu Itaipu, a região ela era ocupada por camponeses, por povos indígenas, né? E esses povos foram expulsos de forma muito violenta, né? Pela empresa, com conivência, obviamente, da ditadura. A empresa Josapar, né, produtora do arroz Tio João, ela atua na região lá do Pará, e também, enfim, um conflito, portanto, agrário, né, também acusada, né, de ações de tortura, assassinato, perseguição de camponeses, esbulho de terras, né, inclusive a empresa tinha uma segurança privada, que hoje a gente pode chamar de uma milícia, né, que agia livremente na região. Algo semelhante a essa empresa Paranapanema, né, que era uma mineradora, enfim, mas também trabalhou na construção de estradas, entre elas a Transamazônica, né. Essa empresa, ela contratou uma outra empresa de segurança privada chamada Sacopan, e essa empresa é responsável, né, pela morte de diversos, né, povos indígenas, entre eles da etnia Waiamiri-Atruari, né, que foram, enfim, mantidos, submetidos a trabalho escravos, foram torturados e dizimados, né. E, por fim, a Petrobras, né. A Petrobras, ela também teve uma prática semelhante a outras empresas, né, de produção de listas sujas, enfim, tortura dentro das dependências da empresa, né, e um dado importante, na empresa, por ser uma estatal, né, ela também passou por um processo muito significativo de militarização dos quadros, desde o primeiro até o segundo, terceiro escalão da empresa, né. Então, toda a estrutura burocrática da empresa também passou a ser ocupada por militares, né. Bom, e aí, só para fechar, né, existem essas 10 empresas, as outras 3 que eu mencionei, a Belgo Mineira, a Mannesmann e a Embraer, mas também existem várias outras empresas com indícios de violações, de perseguição de trabalhadores, como o Banco do Brasil. Se vocês forem entrar no Arquivo Nacional, no CIAM, o Banco do Brasil tinha uma agência, né, de monitoramento de trabalhadores, tem todos esses dossiês lá disponíveis. A usina Cambaíba, em Campos, que também foi feita menção em alguma das falas aqui do evento, né, ela foi responsável, era uma usina de cana-de-açúcar, né, hoje ela foi desapropriada e pertence ao MST, mas ela funcionou como um local de onde os corpos eram queimados. Gente, estou cansado, já estou com a minha cabeça mais embaralhada, mas enfim, onde corpos eram queimados, né, entre eles o Fernando Santa Cruz, né, uma figura importante, há indícios de que o corpo dele foi queimado lá e foi dizimado. Empresas que têm implicação com a Operação Bandeirantes, né, Bradesco, Ultragás, a Camargo Correia, né, que o Pedro pesquisou bastante, enfim, implicada uma série de obras públicas, né, entre que direitos de trabalhadores foram violados, inúmeros acidentes de trabalho, né. A Lloyd do Brasil, que era próximo ao que seria a Companhia Docas de Santos, também tinha um navio prisão, o próprio jornal o Globo, enfim, tem uma série de empresas que ainda precisam ser investigadas, e é justamente essa a ideia, né. A Volkswagen seria a ponta de um iceberg muito maior, né, e eu acho que é importante, espero, enfim, né, que essas falas nossas incentivem as pessoas a fazerem novas pesquisas. Gente, peço mais uma vez desculpa, né, pelo cansaço, enfim, pela correria na apresentação, mas é isso. Obrigado. Bom, a gente pode, enfim, né, temos ainda um tempinho para um debate, quem quiser alguma questão, dá ali para o João. Boa tarde a todos. Parabéns, Pedro e Rafael, pela apresentação que vocês fizeram em prosseguimento ao tema do documentário, algo que é fundamental, que a gente tem avançado talvez nos últimos 15 anos, que é a pesquisa sobre a colaboração, algo que a gente suspeitava, algo que a gente sempre teve, né, na pesquisa, sempre que eu digo, quem já pesquisava de forma crítica a ditadura, sabia da participação direta das empresas na forma de organização, da repressão, da violência, não só apenas na exploração dos trabalhadores, mas na coerção extraeconômica também. Só que uma coisa é você saber, ou intuir, outra coisa é você comprovar isso diretamente com documentos. E aí eu queria chegar nesse ponto.
Quer dizer, aquele acordo que foi feito com a Volkswagen, o Ministério Público, inclui já também a questão da fazenda, das propriedades agrárias, porque eu acho que esse é um ponto importante. Eu não lembro exatamente em que momento, mas ao longo dos anos 90, os estudos, a Volkswagen, se não era a principal, era uma das maiores empresas proprietárias de terra do país. E justamente numa área em que, durante 30 anos, pelo menos, foi a maior área de conflitos agrários e de número de mortes do país. Logo após a mesa, a gente ficou conversando, eu, a Mônica, a Leonilde e o Paulo Alentejano, nosso popular amigo Paulinho de Chinelo, sobre o que era importante nesse levantamento que a CPT faz anualmente. Ele estava mostrando, está saindo para o novo anuário agora em abril, e eu colaborei lá atrás, né, sobre esses dados, e uma coisa que eu tentei comprovar é a dificuldade de você ter dados fontes oficiais. O IBGE, por exemplo, só trata como homicídios. E aí você não tem esse levantamento feito pela CPT, é exatamente isso. Pega os dados e vai pegando como formiguinha, depoimentos, tenta cruzar informações. Então, qual é a questão hoje que eu estou preocupado? Assim, nesses grupos que já existem, que vão se formar, há a possibilidade de você cruzar mais informações de dados não oficiais para chegar à apuração, por exemplo, de pessoas que efetivamente foram mortas ou desaparecidas, torturadas, vítimas em algumas instâncias, há a possibilidade desses alcance desses processos em relação de investigação de outras empresas serem ampliados, porque a gente supõe, por exemplo, a fábrica de Santo Aleixo, ela foi com certeza alvo de repressão. A FNME tinha uma célula do Partido Comunista junto aos operários que foram massacrados. E aí vários outros que eram simplesmente suspeitos de serem vizinhos conhecidos, né, dessa galera que era ligada ao Partido Comunista, mas na FNME, também tiveram suas casas e moradias invadidas. E isso que eu estou falando não é ouvir dizer. Nós temos entrevistas, depoimentos e alguns documentos que relatam isso. Então, assim, isso que eu puxei aqui agora é fio de uma meada que, se a gente começar a puxar, o novelo vai longe. Eu queria saber se tem perna para isso, se tem previsão, orçamento, etc. e tal, para essa questão. E, por fim, você falou de dano ambiental. Eu lembro que minha mãe ficou chocada na época com a construção lá de Itaipu, porque eu só conheci o lago, de Itaipu, claro, e a Itaipu em si. Mas ela admirava e considerava que Sete Quedas era a mais bonita, muito mais do que Itaipu em si. E o pessoal que conheceu o turismo falava, né? Sete Quedas é mais bonito, Itaipu vai ter volume de água maior e tal, mas... E aí, assim, tem um outro aspecto desses dados também, que são os dados que a gente... Espera aí, mas é só na ditadura que nós temos as empresas usando violência extraeconômica, coerção, e aí eu não estou nem falando de mais-valia, de extração de trabalho, de forma de trabalho não capitalista de produção, estou falando de uso de violência mesmo, né? E estou falando de danos ambientais. É possível pegar esse modelo de investigação que está sendo feito a partir da ditadura, para pensar também na continuidade desse tipo de danos, sejam ambientais ou também humanos, para a sociedade capitalista hoje? Boa tarde, gente. Parabenizar a mesa do Rafael, do Pedro. Agradecer pessoalmente agora, Pedro, pela inspiração do teu trabalho, que tem inspirado aí todos os meus últimos estudos. Então, depois de te citar tanto, agora eu faço o agradecimento pessoal, né? E aí eu ia te perguntar uma coisa, ia perguntar para os dois, né? Foi inclusive uma coisa que o Rafael perguntou na mesa. Eu venho aí estudando a construção dos estádios públicos, né? E aí, a partir daquele levantamento que você fez, fui vendo ali a CEBLA, Guarantã, Stacom, né, todas elas envolvidas nessas obras. A maior parte dessas obras foram muito aceleradas, então eu tenho alguns indícios dessa exploração absurda que foi feita com operários na construção, né, gente trabalhando 24 horas. E aí o Rafael me perguntou, né, na mesa sobre essa questão, né, e eu tenho ali
um indício que nos arquivos dos tribunais regionais do trabalho a gente possa encontrar alguma coisa, né? Algum tipo de denúncia de trabalhadores da época, né? Então, eu queria saber com vocês se esse é um caminho e se há outros caminhos, né, para encontrar essas violações de trabalhadores dessas empreiteiras. E também, que o Rafael falou das questões ambientais, né? A gente tem ali o complexo de Cubatão, né, Rafael? E ali tem empresas Cosipa, a refinaria Presidente Bernardes, né? E ali Cubatão era uma cidade que tinha interventor, né? Não tinha eleição, era uma daquelas cidades que tinha o prefeito nomeado, e são danos que foram ocorrendo a longo prazo, né? A gente tem ali aquele caso do Vale da Morte, das 37 crianças que nasceram sem cérebro, aquela coisa. E aí, assim, saber também se tem algum indício de ir procurar essas empresas, né? Essas duas são duas estatais, tem várias outras empresas privadas ali também, né? Eu sou Alexandre, sou doutorando aqui do BPGHS, e a pergunta é para os dois. Parabéns aí pela apresentação, foi muito legal. Já não é a primeira vez, eu vi outra vez também no lançamento do livro lá no Mini Auditório. E a dúvida, acho que já apareceu naquele momento, é a empresa. A empresa parece uma coisa muito impessoal. Não dá para prender a Volkswagen, não dá para prender a hidrelétrica. Acho que vocês também, nem ninguém quer a maior empresa capitalista de automóveis acabe, nem ninguém fique sem luz. Mas aquele senhor lá alemão, com aquela empáfia, aquele terno e gravata, ele merecia um destino pior, né, na vida dele, né, já que o Lúcio, que é o personagem, morreu, e o outro, que eu esqueci o nome, né, o alto funcionário que mora naquela mansão lá, que nega, Jaci, por isso que eu esqueci o nome. Jaci, perdão, o Jacis da sala, se tiver algum, mas o Jaci também, né? Então, eu queria saber sobre essa impessoalidade de você condenar a empresa. Eu acho que ela deve pedir desculpa, eu acho que ela deve morrer numa grana mesmo, já que é uma empresa capitalista, mas se as pessoas responsáveis são condenáveis, né? Se pode-se fazer isso, ou se pode pelo menos abrir um processo, sujar o nome dessas pessoas, ou alguma coisa do tipo. Obrigado. Tá ótimo, gente. Ótimas questões. Agradeço muito, muito legal mesmo. Vou aqui pela ordem. Gelson, querido. Enfim, tem várias questões, assim. Primeiro, foi movida uma ação do Ministério Público Federal por conta das violações cometidas na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo sobre os operários. Aquele processo é por conta disso, né, e alguns operários específicos, processo de monitoramento, vigilância e controle, né, e levar informações, fazer fichas e relatórios dos operários, mandar para o DEOPS. Né, isso que foi o objeto daquela ação judicial. Né. Existe um outro processo agora em curso do MPT, do Ministério Público do Trabalho, por conta do uso da força de trabalho escrava na fazenda Volkswagen, lá em Santana do Araguaia, no Pará. O que acontece? O Ministério Público do Trabalho, o Lucas Pedretti esteve aqui, né? O Lucas Pedretti mediou a minha conversa com o MPT. Né? E aí, enfim, um procurador lá conhecia o Lucas, perguntou para ele, falou que queria acionar a Volkswagen por conta do trabalho escravo na fazenda Volks. E o Lucas deu meu contato, eu conversei, né, com ele e eu envolvi outros pesquisadores, o Marcelo, né, e também o Magno, que é um cara muito bom, que estuda a Amazônia durante a ditadura. E o Magno, que conhece muito bem a documentação lá, orientou, né, o procurador, o Rafael, né, justamente a pegar o processo da Companhia Vale do Rio Cristalino, que está no arquivo da Sudam, e que não está aberto para pesquisadores, mas que o Ministério Público poderia requerer. Né, então, o Ministério Público requereu,
né? Um dia, esse procurador falou: Pedro, deixei um pendrive na sua caixa de correio lá na sua residência. Aí peguei lá o pendrive e a gente vasculhou lá 7.000 documentos, um negócio gigantesco, né? Toda documentação que a Volks usava para requerer isenções fiscais e financiamento público, né? Do Basa e da Sudam. E lá tinha a relação dos empreiteiros, desses gatos, desses empresários, que arregimentavam força de trabalho, né, com a promessa de que eles seriam altamente remunerados, que, na hora, ele forçava as pessoas a um processo de escravidão por dívida. Né, a pessoa tinha que pagar passagem com, né, trabalho compulsório não remunerado. A pessoa tinha que pagar, né, a estadia dela, a habitação dela, com trabalho compulsório não remunerado. E, se ela tentasse sair, ela sofria coerção física, era acorrentada, era violentada, alguns eram mortos, mulheres estupradas, um negócio horroroso. Né? E isso, quem apurou, você falou Paulinho Chinelo, né? Foi a CPT, foi a Comissão Pastoral da Terra, né, que entrevistou esses trabalhadores todos, e tem uma figura fundamental nesse processo, que é o padre Ricardo Rezende, que era da Comissão Pastoral da Terra lá da região norte, não morreu, né, viu vários colegas morrerem, né, e acabou vindo aqui para o Rio de Janeiro, hoje é professor da UFRJ. Eu tive com ele, li toda a pesquisa dele, ele conseguiu depoimentos desses trabalhadores, no qual eles indicam quem são esses empreiteiros. E a gente cruzou, e tem um documento da Volks, em que ele fala que está pagando esses empreiteiros, e, com isso, né, naquele mundo de documentações que o procurador me mandou, a gente achou esse documento, e eles usaram isso no processo contra a Volkswagen, está em curso. Eu não sei exatamente o estágio atual, mas a Volks está enrolando, está tentando, né, digamos assim, se livrar desse processo, né? E eu acho que vocês estão muito bem, né? O buraco é muito mais embaixo, como o Rafael disse, né? Expressão que a gente usa bastante, é a ponta do iceberg. Tem a FENEME, que é a pesquisa do Zé Ricardo Ramalho, né? O caso da Santa Leste, pesquisa do Felipe Ribeiro, ali em Magé, e tem um monte de coisas, né? A ideia é o seguinte, é que uma empresa virem 10, e que 10 virem 100, que 100 virem, né, para a gente entender que é isso. A maior parte das empresas capitalistas brasileiras, em especial as de grande porte, né, elas se beneficiaram da ditadura, colaboraram com a ditadura, compuseram a ditadura. O caso, por exemplo, da Globo, né, a Globo não apoiou a ditadura, a Globo era a ditadura. Né? A Globo consegue a concessão de TV de forma ilegal. Né, era completamente ilegal. Ela tinha capital estrangeiro, um aporte ali de investimento do grupo Time Life, 30% a 40% do capital da Rede Globo era norte-americano, e eles, numa canetada do ditador de plantão, Castelo Branco, ela foi, né, permitida, viabilizada de operar. Então, isso. Exatamente. Teve uma CPI presidida pelo o Saturnino Braga, né? E a onda de cassações seguinte, ele estava no primeiro lugar na lista. Porque a CPI ela averigou documentalmente que a criação da Globo era completamente ilegal. Né? Enfim, então é realmente um processo que eu acho que tende a avançar, né? A ver. Agora, eu acho que você falou muito bem, né? O que a ditadura faz, ela não inventa essas violações, a ditadura não inventa a tortura é praticada no Brasil desde a chegada dos invasores portugueses, né, contra os povos originários, depois contra os escravizados vindos da África e indígenas. O pau de arara é isso. A gente tem a capa do livro de Jacob Gorender, o escravismo colonial é um escravizado num pau de arara, que foi uma prática de tortura, né, vastamente usada durante a ditadura, né? Inclusive, né, enfim, segundo o relatório da CNV, aproximadamente 20.000 pessoas foram torturadas no Brasil. Esse foi um crime muito corrente do regime. O Cid Benjamin coloca muito bem. O que a ditadura tem de peculiaridade em relação particularmente à tortura é que ela transforma, né, uma política de Estado das forças policiais contra negros, pobres, favelados, pessoas pobres e periféricas, em uma política de Estado contra os opositores do regime, os opositores políticos do regime. Né? Então, pessoas... É isso, o Stuart Angel não é exatamente um alvo da polícia. Né? Um cara louro, filho de americano, branco, de olhos azuis, né? Jovem, um garoto da Zona Sul, né? Filho de uma estilista mundialmente famosa, né? Mas, durante a ditadura, por ser um opositor político do regime, por integrar uma organização de resistência armada à ditadura, ele vai e é barbaramente torturado como foi.
né? Enfim, e é isso. Essas violações, a tortura como política oficial de Estado por parte das polícias não deixou de existir, né? Então, a gente tem, digamos assim, eu acho que a ditadura agudiza certas práticas truculentas do próprio capitalismo brasileiro. A devastação ambiental, as violações contra os trabalhadores, os povos indígenas, né, contra os camponeses. Isso existia antes da ditadura e permanece depois, né, mas a ditadura realmente dá, digamos assim, um processo de, né, impulso nessas violações que a gente vai verificar. E que continuam, né, é isso, a gente conhece muito bem como essas coisas, né, infelizmente, permanecem. A tortura não acabou, né? A tortura ocorre, né, praticada muito fortemente pelas forças policiais até hoje no Brasil. Enfim, comentando um pouco, né, as considerações que você fez, né, Gelson, não sei se respondi. O João Malaya, putz, muito legal você estar aqui, a gente conversar, né? Eu tive na quarta de manhã uma banca com a Lívia, ela comentou da mesa que vocês fizeram aqui no dia anterior, na terça, que foi super legal, e dessa pesquisa fenomenal sobre a construção dos estádios durante a ditadura. E eu acho isso um tema interessantíssimo, né? Durante a tese eu pensei em avançar um pouco nisso, mas não tive pernas para continuar, né? E assim, eu acho que putz, é uma pesquisa sensacional. Se você avançar nisso, vai ser ótimo. No que eu puder ajudar, pode contar comigo. Já te digo, sei lá, tentando, né, humildemente fazer algumas sugestões, né? Eu acho que tem 3 coisas assim, que eu acho que o Carlos Volks ensina, né? Que a gente consegue comprovar ali violações de empresas, né? Que é o seguinte. O que a gente tem, justamente, é uma situação na qual a gente tem depoimentos de ex-trabalhadores, né, que foram vítimas dessas violações, né, isso é fundamental, o caso do Lúcio dando esse depoimento, e essas provas documentais que estão disponíveis aonde? Nos arquivos públicos estaduais que receberam documentação do DOPS e do DEOPS, da polícia. Então, se a gente vasculhar bem o Aperj, que não é muito bem organizado, é difícil trabalhar e pesquisar e tudo mais, a gente vai encontrar muita coisa. O Léo, né, achou, o Leonardo, que veio aqui no primeiro dia, achou a documentação do Lloyd Brasil. O Rafael acabou de mencionar aqui, né, das empresas. É uma empresa que tem monitoramento, vigilância e colaboração direta com o aparato repressivo, né? Navio prisão, exatamente, né? Então, os arquivos públicos estaduais têm essa documentação da polícia, né? O APESP é o mais organizado de todos, a gente sabe muito bem disso, né? Mas os outros também, vasculhando, e aí com as dificuldades que esses arquivos muitas vezes implicam, né, deve ter material. E eu tenho orientando, né, olha que interessante, que estudou corrupção na construção de estádios durante... Está querendo estudar, né? Ele acabou de TCC, está indo para o mestrado, está querendo estudar a corrupção na construção de estádios de futebol durante a ditadura. Ele pega o Vivaldão e o Serra Dourada, né? Manaus e Goiânia. Olha que interessante, né? Na ditadura, a extrema-direita tem essa mitografia, né, de que não houve corrupção ou havia menos corrupção. Nada mais falso, obviamente, a gente sabe muito bem, é justamente o contrário. Na ditadura, o Estado é um balcão de negócios, a gente tem uma ampliação no fundo público que serve ao interesse privado de forma legal e ilegal, né? Ao interesse capitalista, principalmente grandes grupos econômicos. E, justamente, a censura vai ser um mecanismo para facilitar essas práticas, né, dos pagamentos de comissão, propina e outras práticas ilegais nessa relação capital-Estado. Né? E o que a gente verifica é o seguinte, muitas vezes, quem fazia essa investigação, essa apuração, era o sistema de espionagem da ditadura, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, muitas vezes levantava, né, tipo assim, que o Delfim Neto roubava, que o Delfim Neto embolsava grana de empresas e cobrava comissão de negócios de empresas com o Estado, né, de forma muitas vezes irregular e ilegal. E ele, não à toa, filho de um sapateiro, se tornou o dono da principal biblioteca privada do Brasil. O cara enriqueceu muito, e não foi com o salário de ministro que ele enriqueceu, né, gente? Por favor. Né, o cara ganhou muita grana dessas empresas. Ele era sócio da Camargo Correia. Né? Em toda a obra da Camargo Correia, ele levava uma parte, e ele conseguia as vitórias dela, enfim, e outras coisas mais. Mas o fato então, esse meu orientando achou no CIAN,
uma documentação de fala do SNI levantando documentos de corrupção na construção desses 2 estádios, né? Então, pode ser um caminho também, né? Porque o CIAN, o fundo do SNI tem esses documentos em que eles monitoravam, né, esse tipo de coisa. Enfim, não sei, eu acho que são algumas possibilidades, mas fundo da CGI também, na Comissão Geral de Investigações, né, exatamente, tem a pesquisa do Daniel Knack, né, orientando lá do Carlos Fico, muito interessante sobre isso, né, que a CGI é esse tribunal de exceção criado pela ditadura, teoricamente para apurar a corrupção, mas que se torna, né, um instrumento para, digamos assim, apontar o dedo contra os opositores do regime. Então, o JK era investigado, Luiz Guimarães era investigado, né, enfim, enquanto outros, né, digamos assim, eles faziam mais vista grossa, né, mas eu acho que tem um campo de possibilidades muito grande, né, e seria ótimo poder averiguar isso, né? E a questão dos acidentes de trabalho também, enfim. Agora, é isso que eu ia comentar, João. Documentação trabalhista é difícil. A gente teve muita dificuldade, eu acho que nenhum dos grupos que estudou as empresas, das equipes, conseguiu avançar bem na documentação trabalhista. E eu tenho testemunhos, colegas, pesquisadores, arquivistas, que, infelizmente, a gente tem um processo. A gente tem um mau cuidado com memória e arquivos no Brasil, né? A gente tem, né, uma ação geral, um descuido muito grande em relação à documentação do país, etc. Mas, particularmente, a documentação trabalhista, ela é muito mal cuidada, né? Se a gente for lá em Brasília, o arquivo do Ministério do Trabalho é um bando de documentos solto, não catalogado, desorganizado, né? As DRTs dizem que é um pouquinho melhor, mas também dizem que é muito difícil achar qualquer coisa lá, porque, né, a expressão que uma colega minha, que é arquivista do Arquivo Nacional, falou é o seguinte: você vai achar um monte de coisa lá, um monte de coisa legal, mas não o que você procura. Porque tem a Fundacentro também. A Fundacentro tem um acervo interessante lá em São Paulo e tudo mais. Algumas colegas nossas conseguiram trabalhar, né, a Ana Beatriz e a Juliana. Mas, enfim, também não sei como é que está essa documentação, né? E, por fim, Alexandre, né, para finalizar, estou falando bastante já. Não, muito interessante isso que você falou, desse negócio da empresa, da impessoalidade, eu concordo integralmente contigo, até porque a gente conhece muito bem a experiência recente desses processos sumários, né, que foram feitos por, né, tribunais de exceção, como a Lava Jato. Né? Então, a Operação Lava Jato, ela, com esse, né, essa agenda de combater a corrupção, com esse propósito, né, assim chamado de, né, combate à corrupção, foi lá e causou toda a devastação que a gente conhece que aconteceu, né, no processo de criminalização da política, um processo, né, de destruição, não só, né, digamos assim, né, eles não prenderam só o Marcelo Odebrecht, eles destruíram cadeias produtivas inteiras, desempregaram milhares e dezenas de milhares de pessoas. Então, foi um processo muito negativo, né, no sentido de que geraram um impacto socioeconômico significativo. Né? Então, de fato, eu acho que a gente deve pensar muito essas questões. Né? Enfim, e, de fato, eu acho que a gente tem, né, de colocar essas pessoas. O Jaci, aquele cara, tinha que... né, no mínimo, responder um processo. Né? Assim como o outro lá, o chefe dos torturadores. Isso é uma... enfim, um gravíssimo problema que a gente tem no Brasil. Né? A gente sabe o nome de todos os torturadores e eles estão morrendo de velho. Né? Porque a gente, com a lei de anistia, a interpretação que é dada dela, né, o judiciário brasileiro, enfim, a gente não tem as ações contra essas empresas. Agora, pensando as empresas também, em acionar as empresas, a gente tem uns exemplos históricos bem interessantes também. Vou dar um para finalizar aqui. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a França tinha 3 grandes montadores de automóvel. Né? A Citroën faliu logo depois da crise de 29, foi comprada pela Michelin. A Peugeot era uma empresa bem nacionalista francesa, e aí, quando os nazistas ocupam, eles param de produzir automóveis e passam a confeccionar bicicleta, que não tinha uso militar significativo, né? Ao contrário do automóvel e dos motores e dos itens que a gente tem numa fábrica automobilística. E
sigilosamente, faziam equipamentos para a resistência francesa, né? E a Renault colaborou diretamente com o nazismo, né? O presidente da Renault, que se chama Renault e tal, o chefe, o dono da empresa, ele era enfim, de extrema-direita e tal, antissemita e tudo mais. Ele colaborou diretamente com o esforço de guerra. Ele produzia veículos e equipamentos para a Wehrmacht, para o exército alemão, né? Depois da guerra, teve um julgamento e a Renault foi estatizada, sem pagar um centavo. Então, eu acho que bons exemplos históricos a gente tem, né? Enfim, a Renault foi nacionalizada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que, para pensar um pouco dessa, entre aspas, punição da empresa, não é para desmantelar a empresa, desempregar os trabalhadores de forma alguma, de jeito nenhum, né? Ninguém está, eu acho que, tendo esse propósito e tudo mais. Mas eu acho que dá para pensar, digamos assim, uma expropriação desses empresários que tiveram, digamos assim, responsabilidade no processo violador, né? E ter como, digamos assim, o beneficiado justamente a população, né, que foi, digamos assim, vítima de todo esse processo. É isso, gente. Obrigado. Não, obrigado, Pedro. Eu vou procurar aqui ser breve também na resposta. Acho que o Pedro já enfim, comentou muito bem. E só lembrando que às 6 horas, né, a gente tem a conferência de encerramento do evento, né? O professor Marcelo Badaró já se encontra aqui presente, né? Está lá no fundão. Está lá. Tudo bom, Marcelo? Enfim, então, só fazer aqui o convite, né, para as 6 horas. Eu só vou aqui... enfim, depois a gente pode até abrir uma segunda rodada, acho que ainda é possível, enfim. Então, o Gelson comentou sobre a questão das permanências da ditadura, né, que eu acho que é uma questão fundamental, né? Como o Pedro bem colocou, a ditadura não inventou a tortura, né? Enfim, a gente pode falar de violação de direitos humanos durante toda a história, né, do Brasil, enfim, né? Mas, se a gente for pensar hoje, Gelson, assim, sobretudo na questão do campo, né, onde acho que há um avanço ainda que limitado à legislação trabalhista, né, a gente vê aqui algumas ações do Ministério Público do Trabalho, né, enfim. Agora, pensando na questão do campo, né, ainda a gente vê muitos casos, né, de desmonte, né, de fazendas, né, onde há trabalhos de condição análoga à escravidão, enfim, né. Eu acho que, enfim, é uma questão importante a ser colocada, né. E, por outro lado, eu não tenho muita dúvida, né, eu falei que a gente trabalha na equipe da Itaipu, eu não tenho muita dúvida, né, na época da ditadura, a gente trabalha com uma documentação da Assessoria Especial de Segurança e Informações, a AESE, né, que era a agência de Itaipu responsável pelo monitoramento de trabalhadores, né, pela produção daquelas listas sujas, enfim, né, e eu não tenho muita dúvida que eu acho que ela ainda continua atuando, né, e não sei até que ponto ela monitora esses trabalhos, enfim, pode ser um pouco de paranoia, né, mas a gente não tem acesso, né, o Pedro está falando a questão da documentação, da dificuldade, a empresa Itaipu, ela tem uma legislação complexa, né, porque ela não é uma empresa estatal, ela é uma empresa biestatal, né, então o Tratado de Itaipu coloca a empresa, né, acima da legislação brasileira, então acionar Itaipu via justiça é extremamente complexo, né, e ela não abre os arquivos, né, para a gente, enfim, então acho que essa estrutura, né, repressiva de algumas empresas, pelo menos da Itaipu, talvez não funcione a pleno vapor como na época da ditadura, mas acho que ainda hoje algum grau, sim, sobretudo nessas ações financiadas pelo CAAF, né, enfim. Sobre o João, né, ele falou da questão dos danos ambientais, né, da região de Cubatão. Eu me lembro que eu era criança, né, na época era a cidade mais poluída do mundo, você mencionou as crianças que nasciam com algum grau de deficiência, né, enfim.
E eu acho que é isso que o Pedro falou, né? O caso Volks impulsionou 10 empresas, que agora são 13, e que, quem sabe, viram 100, e por aí vai, né? Eu acho que é importante, e até no final da fala eu mencionei isso, para os estudantes que se interessarem pelo tema, né, eu acho que é isso, está em aberto, e com certeza essas empresas, né, daquela região ali, e as questões ambientais são também significativas, né, porque não deixam também de ser violação de direitos humanos, né, o direito à saúde, o direito, enfim, né, então acho que a questão é essa, fundamental, há uma série de indícios, né, acho que precisa essas empresas se multiplicarem, né, e a pergunta do Roberto Alexandre, né, claro que ela é isso, né? Assim, a Volkswagen, né, fica no campo muito abstrato, né? E a gente, enfim, pensando em responsabilização, né, em judicialização, em prisão, né? E aí eu acho que tem a ver também, eu sei que isso é um debate mais complexo, mas que a gente também travou ao longo aqui do seminário, é o próprio caráter da justiça de transição no Brasil, né? Se a gente for olhar na Argentina, a Vitória, na segunda-feira, fez uma ótima exposição sobre isso, né? Ela apontou que, recentemente, 2 executivos da Ford, né, 2 empresários, eles foram processados, foram condenados, né, e cumprem prisão na Argentina, né. E aí isso denota a diferença, né, do processo de justiça de transição dos 2 países, né. No nosso caso, é uma justiça de transição absolutamente limitada, Pedro falou da questão da própria lei da anistia, né, da própria questão enfim, né, da impossibilidade de você processar por conta de prescrever, muito embora, né, violação de direitos humanos é imprescritível, enfim, né, mas tem uma série de questões no campo judicial que limita esse processo. Que limita... Estão me ouvindo? Não, né? Tá saindo? Bom, que limita esse processo. Que limitam esse processo, né? Enfim. Mas eu acho que é isso. A gente pode, então, fazer, se alguém tem alguma pergunta, a gente pode fazer uma segunda rodada, ou está contemplado? Gente, então eu queria aqui agradecer bastante a presença do Pedro, né, aqui nessa mesa, um colega, um parceiro de longa data, enfim, né, eu acho que a gente está caminhando para o fim desse seminário em grande estilo, né? E agradecer também a presença de todos e falar que, enfim, daqui a pouco a gente tem o sorteio dos livros.